O viajante do tempo que desapareceu em 1903 e voltou no futuro. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes e documentados da história moderna. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Esse relato, embora pareça uma obra de ficção, foi registrado com detalhes por autoridades e testemunhas diretas, atravessando décadas e ainda hoje deixando especialistas perplexos. É o tipo de história que nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o tempo e nossa realidade. Era uma tarde comum de primavera em Auckland, em 1989, quando uma cena completamente fora do normal começou a chamar atenção nas ruas movimentadas do centro da cidade. Entre os sons típicos da vida urbana, buzinas, passos apressados, vozes ao telefone, surgiu um homem cuja presença destoava radicalmente do ambiente. Seus trajes eram formais, perfeitamente alinhados, típicos do início do século XX. Terno escuro, colete de botões dourados, gravata fina e um chapéu de feltro que já não se via há muito tempo. Andava com passos lentos, quase hesitantes, como se cada centímetro ao seu redor fosse novo e desconcertante. As pessoas começaram a se virar para olhar. Havia algo em seu comportamento que imediatamente despertava estranheza. O olhar fixo nas vitrines de televisores, nos outdoors eletrônicos, nos ônibus articulados que passavam ruidosos. Tocava o próprio rosto com as pontas dos dedos, como se não acreditasse estar ali. Não demorou muito para que uma viatura policial se aproximasse. 2 agentes desceram, abordando-o com cautela. A princípio, pensaram tratar-se de alguém com um distúrbio psicológico ou um artista de rua. Mas bastou a primeira frase do homem para perceberem que havia algo muito errado. Com um inglês formal e carregado de um sotaque britânico antigo, ele perguntou, educadamente, onde ficava o monumento Wellington. Disse que estivera ali há poucos minutos com sua esposa, Janet, e que se perdeu dela após ver um objeto incomum próximo ao parque. Os policiais, surpresos, tentaram explicar que aquele monumento havia sido demolido há muito tempo, nos anos de 1910. O homem, visivelmente abalado, recusou-se a acreditar. Repetia que era impossível, que aquilo devia ser algum engano. Seu rosto ficou pálido, as mãos tremiam, e ele chegou a se apoiar num dos postes próximos para não cair. Os policiais, preocupados com seu estado mental, o conduziram até a delegacia mais próxima. Durante o caminho, ele mantinha os olhos grudados nas janelas do carro, boquiaberto diante de cada semáforo, de cada ônibus moderno, de cada pessoa com um pequeno aparelho nas mãos. Perguntou várias vezes que ano era aquele. Quando ouviu a resposta, 1989, levou as mãos à cabeça e murmurou algo como: "Isso não pode estar acontecendo." Era como se estivesse preso em um pesadelo, tentando acordar em vão. Na delegacia, já sob observação, o homem revelou seu nome completo: Peter Jonathan Williams. Declarou ser cidadão britânico da Commonwealth e apresentou um documento de identidade que parecia retirado de um museu. O papel era envelhecido, a caligrafia manuscrita e os selos remetiam ao período colonial da Nova Zelândia. O delegado de plantão, Richard Doyle, um homem cético, mas meticuloso, decidiu não desprezar os detalhes. Solicitou imediatamente que o documento fosse enviado para a perícia forense, enquanto tentava entender a história por trás daquela figura anacrônica. Durante o interrogatório, Peter relatou o que teria acontecido. Estava com sua esposa, passeando por uma área verde próxima ao monumento Wellington, quando viu um objeto triangular, totalmente negro, pairando a poucos centímetros do chão. Descreveu a luz branca e intensa que emanou do objeto e a sensação súbita de deslocamento. Disse que, no instante seguinte, já estava em meio ao caos urbano que nunca havia visto antes. Seu relato era coerente, apesar de totalmente fora da lógica. Nenhum sinal de delírio, nenhuma contradição nas palavras. Apenas confusão e medo.
Para lidar com a estranheza do caso, o delegado resolveu chamar um antigo amigo, o professor Harold Thompson, historiador aposentado e ex-docente da Universidade de Auckland. Harold, com mais de 70 anos e vasto conhecimento sobre a história da cidade, aceitou o convite com relutância. Chegando à delegacia, fez a Peter uma série de perguntas muito específicas, desde nomes de comerciantes e políticos locais de 1903 até eventos históricos que jamais foram registrados nos livros convencionais, mas que ele conhecia por tradição oral familiar. A cada resposta, Peter demonstrava domínio absoluto do período. Não só lembrava nomes e datas, como descrevia com detalhes o trajeto das ruas antes da urbanização moderna, as cores das fachadas, os valores das moedas, os hábitos e gírias da época. O professor, inicialmente cético, passou a demonstrar inquietação crescente. Em tom reservado, confidenciou ao delegado que nunca conhecera ninguém com tanto conhecimento íntimo daquele período, nem mesmo entre os acadêmicos com quem trabalhou por décadas. Os exames laboratoriais sobre o documento de identidade trouxeram um resultado surpreendente. O material era autêntico. Papel, tinta, método de impressão, tudo compatível com o início do século XX. A assinatura do responsável pela emissão correspondia a um servidor público conhecido da época. Não havia sinais de falsificação. Diante disso, o delegado Doyle, que já começava a considerar hipóteses mais ousadas, optou por dar um tempo a Peter. Conduziu-o até a sala de espera da delegacia, enquanto ele mesmo tentava decidir o que fazer com aquela situação sem precedentes. A sala era pequena, com uma poltrona simples, uma janela com grades reforçadas e uma única porta, sempre vigiada por um policial. Nada ali indicava a possibilidade de fuga. Peter parecia exausto, mas calmo. Sentou-se e cruzou as mãos, olhando fixamente para a parede. Não pediu comida, nem água. Apenas pediu silêncio, como se algo dentro dele estivesse tentando compreender o que havia vivido. O policial de plantão, sentado próximo à porta, garantiu não ter tirado os olhos da entrada nem por um segundo. Cerca de 1 hora depois, quando o delegado voltou para conversar novamente com Peter, encontrou a sala vazia. Não havia nenhum sinal de arrombamento, nem de fuga. A janela permanecia trancada e as grades intactas. O policial jurava não ter visto ninguém sair e ninguém havia entrado. Peter simplesmente desapareceu. A sala não tinha câmeras de segurança, por ser uma área pouco utilizada da delegacia. Não havia qualquer registro de movimentação no prédio naquele intervalo de tempo. A ausência de explicação era absoluta. A busca imediata começou pelos arredores do prédio. Todos os acessos foram revistados. Verificaram entradas, depósitos, banheiros, estacionamentos. Nenhum sinal de Peter. Era como se ele nunca tivesse estado ali. O registro da recepção, os depoimentos dos agentes, os arquivos da perícia, todos confirmavam que ele existiu. Mas a realidade agora contrariava qualquer lógica. Doyle ficou horas no local, tentando encontrar uma falha, algo que pudesse explicar aquele sumiço. Nada. A sala permanecia intocada, exceto pela poltrona ainda morna. O delegado passou aquela noite em claro, relendo os documentos, ouvindo novamente os áudios da conversa com Peter, tentando encontrar alguma pista. Sentia-se pessoalmente envolvido, como se aquele desaparecimento fosse um desafio à sua própria razão. Para um homem acostumado com crimes concretos, ladrões e bandidos, lidar com algo tão inexplicável beirava o insuportável. Mas a sensação que não o abandonava era a de que Peter não havia fugido. Havia simplesmente voltado de onde veio. Nos dias seguintes, a delegacia foi visitada por investigadores independentes, jornalistas e até um grupo acadêmico interessado em fenômenos inexplicáveis. Todos chegaram à mesma conclusão. A ausência de qualquer mecanismo ou evidência física de fuga invalidava qualquer explicação convencional. Diante disso, o delegado decidiu mergulhar nos arquivos históricos da cidade, buscando por qualquer pista do passado de Peter. Foi então que, em um antigo caderno de registros do ano de 1903, ele encontrou algo que mudaria tudo.
No fundo empoeirado de um armário de ferro, entre documentos quase desfeitos pelo tempo, o delegado encontrou o livro de registros de desaparecimentos do ano de 1903. As páginas frágeis revelavam histórias esquecidas da cidade, mas uma, em especial, fez seu coração acelerar. Em letras cuidadosamente manuscritas estava o nome: Peter Jonathan Williams. O boletim havia sido registrado por uma mulher chamada Janet Robertson Williams, identificada como sua esposa. A descrição física do desaparecido era minuciosa. Altura, vestimentas, marcas faciais. Tudo batia com o homem que esteve na delegacia quase 90 anos depois. O relatório dizia que Peter havia desaparecido durante uma caminhada com a esposa no Parque Central, próximo ao então existente Monumento Wellington. Janet relatava que ele se afastou por poucos segundos após avistar algo incomum no jardim. Quando se virou novamente, ele não estava mais lá. As buscas se estenderam por dias, sem sucesso. A versão parecia ecoar exatamente o que Peter havia contado no presente. O delegado, tomado por uma inquietação profunda, sentia agora que estava diante de algo que transcendia qualquer explicação racional. Na mesma pasta, havia uma antiga fotografia em daguerreótipo anexada ao boletim. O rosto era inconfundível. Não havia dúvidas. Era o mesmo homem da sala de espera, o mesmo que desapareceu diante dos olhos dos policiais. A nitidez do retrato antigo trazia um impacto silencioso e profundo. Peter J. Williams existira. Estivera registrado na história muito antes de seu reaparecimento em 1989. O delegado Doyle, ao observar aquela imagem envelhecida, percebeu que estava lidando com algo que desafiava a própria noção de tempo. Ao investigar mais a fundo, Doyle descobriu que Janet havia falecido em 1957. Mas uma anotação no rodapé do registro chamou sua atenção. Uma filha, Susan Marie Williams, nascida em 1903. Ao verificar os arquivos civis, constatou que Susan ainda estava viva, com 86 anos, morando em uma casa de repouso nos arredores da cidade. Sem perder tempo, Doyle agendou uma visita. Era sua última esperança de compreender o que, até então, parecia impossível. Susan, uma senhora lúcida e gentil, recebeu o delegado com um olhar de quem sabia mais do que dizia. Ao ouvir o nome do pai, seus olhos marejaram. Sem esperar perguntas, ela revelou uma lembrança que havia guardado por décadas. Ele voltou, Sr. Doyle. Meu pai voltou. Disse que tinha 15 anos quando, em uma tarde qualquer de 1918, a campainha de casa tocou. Ao abrir a porta, viu um homem elegante, de aparência idêntica à das fotos de família. Janet, sua mãe, o reconheceu de imediato e caiu em prantos. Era Peter. Susan relatou que ele conviveu com elas por cerca de 20 dias. Durante esse tempo, contou tudo o que havia vivido: a cidade moderna, os carros, os aparelhos portáteis, os interrogatórios na delegacia. Falava de tudo com uma mistura de fascínio e trauma. A cada relato, parecia reviver cada segundo do que descrevia. Susan disse que sua mãe o observava em silêncio, como se temesse que ele desaparecesse novamente. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma tarde ensolarada, no Jardim dos Fundos, Peter viu novamente a forma triangular flutuando sobre a grama. Susan contou que ele parou no meio do caminho, virou-se para elas e apenas disse: "Se eu não voltar, saibam que eu tentei." Em seguida, foi envolvido por uma luz intensa e desapareceu. Não restou nem sombra. As duas correram até o local, mas não havia nada. Apenas a grama ligeiramente amassada e o cheiro metálico no ar. Durante anos, guardaram as fotos que tiraram naquele curto reencontro. Festas de aniversário, piqueniques, momentos comuns em família. Em todas, Peter aparecia exatamente igual, sem ter envelhecido um único dia desde sua suposta morte em 1903. Susan entregou ao delegado um pequeno álbum com essas fotos. As imagens eram claras e incontestáveis. Peter estava ali,
nos braços da filha adolescente, ao lado da esposa envelhecida, sorrindo em frente a um bolo de aniversário. A comparação com a foto tirada na delegacia em 1989 tornava tudo ainda mais desconcertante. Era o mesmo homem, sem mudanças visíveis, como se o tempo simplesmente não tivesse passado para ele. Doyle, experiente e acostumado aos enigmas da vida real, sentiu um calafrio que nunca experimentara antes. O caso rapidamente ganhou notoriedade entre estudiosos, físicos teóricos e curiosos de todas as partes do mundo. Teorias das mais diversas surgiram: distorções temporais, portais dimensionais, experiências militares secretas, até interferência extraterrestre. Mas nenhuma conseguia explicar todos os fatos com precisão. Os documentos eram autênticos, os testemunhos coerentes, as provas fotográficas indiscutíveis. Não havia como descartar o caso como fraude ou simples coincidência. Era, nas palavras do próprio delegado, o tipo de coisa que a realidade jamais deveria permitir. Apesar de todos os esforços, Peter J. Williams nunca mais foi visto. Seu desaparecimento permanece registrado como um dos mais enigmáticos da história da Nova Zelândia. As provas foram arquivadas, o relatório final assinado com a observação: desfecho inconclusivo. Mas para aqueles que tiveram contato direto com o caso, a ausência de explicações é o que mais pesa. Não por frustração, mas por um profundo senso de que algo muito maior está em jogo. Algo que escapa à lógica comum e desafia as fronteiras da compreensão humana. O delegado Doyle se aposentou anos depois, levando consigo as cópias das fotos e uma pasta pessoal com os documentos do caso. Em entrevistas esporádicas, sempre se recusou a comentar o assunto. Apenas dizia: algumas coisas não foram feitas para serem compreendidas. Outras, talvez, sequer pertençam ao nosso tempo. Susan faleceu pouco tempo depois, aos 90 anos, e com ela se foi a última testemunha viva de um dos eventos mais estranhos e bem documentados sobre o que poderia ser uma real viagem no tempo. O nome de Peter J. Williams se tornou lenda, mas não uma lenda qualquer. Uma lenda com provas, uma história que não nasceu da imaginação, mas dos registros históricos, da ciência forense e de testemunhas oculares. Um homem que cruzou as brechas do tempo, 2 vezes, sem nunca envelhecer um único dia, e que por algum motivo que talvez jamais compreendamos, foi escolhido para testemunhar algo que nenhum de nós está preparado para entender. A verdade, nesse caso, não depende de acreditar. Ela simplesmente existe.